sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu vou falar sobre um livro um pouco peculiar aqui pra vocês. Mas antes de começar a falar sobre o livro e qual livro vai ser mencionado aqui nesse vídeo, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre. Eu sei que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar. Para quem tá chegando agora no canal, se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo. Ative o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro ou alguma outra obra do autor, tá? Compartilhe com os seus amigos, que você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo, tá? Aqui embaixo também fica o nosso link da Amazon. Comprando através desse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também. Agora em fevereiro eu fiz a leitura do livro Viralizou, do Han Julian e do Igor Verde. Foi o meu primeiro contato com ambos os autores, e aí eu vou deixar a capinha dele aqui para vocês, porque eu li em e-book. E foi uma surpresa muito grata essa história para mim, de uma forma que eu não esperava que fosse ser. Ele é um livro curto, ele tem 256 páginas, dá tranquilo para você ler em um dia, porque ele também tem um ritmo bem frenético assim de leitura. Então, se você se apegou aos personagens, se apegou ao tipo de história, é um livro que você vai ler muito rápido. Esse livro, ele foi feito para ser absurdo. E eu digo isso de uma forma positiva. Porque, assim, ele foi feito de uma forma escrachada. Tem um toque ácido, debochado, e eu acho que os autores, eles souberam colocar isso de uma forma muito positiva em toda a história. Então, assim, você começa a ler e você começa a achar a história absurda. Você começa a falar assim, gente, isso não é possível, eu não tô lendo um negócio desse. Como que pode, né, esse livro ter concorrido ao Prêmio Jabuti, porque é uma história sem nexo, sem pé nem cabeça, não faz sentido nenhum, acontecem umas coisas absurdas, mas enfim. A hora que você começa a entender o propósito desse livro, da história, da forma que ele foi escrita, você se apaixona pela história. Aqui nós temos algumas críticas também ao governo anterior e aos seus seguidores, que foram escritas de forma bastante hilárias, que chega a beirar o ridículo a forma que é feita as comparações aqui, mas isso torna a experiência do leitor ainda melhor. O tom, gente, o tom do livro é um tom irônico, é um tom debochado, pelo menos foi essa a minha percepção. E assim, quando eu entendi o propósito do livro, fez todo o sentido na minha cabeça, e aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso terminar de ler esse livro e entender como que ele vai se aprofundar e como que ele vai terminar. Na sinopse do livro, o protagonismo da história, ele é dividido entre a Thalita e o Peu. A Thalita é uma cantora de funk que acabou de ascender na sua carreira, e o Peu é um jornalista que acabou virando jornalista de fofocas, onde ele dispara e virou famoso por contar fofocas sobre os famosos, tá? Lendo, durante a leitura, eu consigo pensar que o protagonismo maior nessa história foi da Thalita, a garota bumbum, como ela é conhecida. A história se passa no Rio de Janeiro, e eu também, ao longo da leitura, a gente consegue ver bastante críticas sociais, né, à cidade, que foi deixada ali despretensiosamente ao longo do livro, né, porque praticamente eles cruzam toda a cidade na fuga deles. A história ela começa com o drama da Thalita, né, a garota bumbum, em fazer o seu documentário sobre o seu casamento. Afinal, ela vai se casar com um jogador de futebol e ela resolveu documentar esse processo, né, de se preparar para o casamento, das escolhas, de vestido, de buffet e tal. E nesse meio tempo, enquanto ela tá ali vivendo o seu drama, né, para fazer o seu documentário, a cidade acaba sendo invadida por uns vermes laranjas que acabam transformando as pessoas em zumbi quando esses vermes entram no corpo das pessoas. E aí os zumbis acabam, obviamente, na sede de sangue deles, atacando outras pessoas e essas pessoas também sendo infectadas por esses vermes laranjas. Então, a partir daí, a gente começa a acompanhar a saga desses 4 personagens, que é o Peu com o namorado dele, a Thalita com o noivo dela, na fuga, né, para eles chegarem até um lugar seguro. E nesse meio do caminho, eles vão ter que desviar não só dos zumbis, mas também das fake news, porque, né,
conforme eu mencionei lá em cima. Fake news é um negócio que também tá em alta nessa fuga dos zumbis, o que eles devem e o que eles não devem fazer, o que eles devem e o que eles não devem tomar. E aí eles não sabem no que confiar e no que não confiar, então eles têm que desviar das fake news e dos negacionistas, porque também foi uma questão. Aqui, se a gente for comparar bastante, porque afinal o livro também ele faz uma comparação muito significativa com a época que a gente passou, né, uns anos atrás, né, e então eu achei muito assim, tipo uma sátira, sabe, mais ou menos assim, e eu gostei bastante da forma que foi trabalhada. Sempre, obviamente, como eu falei, usando tom debochado, tom irônico, zoando com a cara de todo mundo. Aqui nesse livro, a cena mais absurda sempre é a próxima. Eles não se cansam de escrever atrocidades na história. E assim, e aí você entende que foi tudo feito de forma proposital, né, obviamente. E eu consigo pensar que essa história, ela não vai agradar todo mundo, consigo imaginar alguns grupos aí que não vão gostar da história. Mas foi sensacional a forma que eles tocaram em algumas feridas ao longo desse livro, sabe? O Peu e a Thalita, né, voltando a falar dos protagonistas desse livro, o Peu e a Thalita, eles sempre foram melhores amigos desde a infância deles, a adolescência. E ao longo, né, desse que eles foram crescendo, a amizade deles meio que acabou ruindo, né, porque algumas coisas entraram no caminho e acabaram se tornando mais importantes para eles do que a amizade deles. Então, assim, a carreira da Thalita entrou em jogo, então a carreira dela passou a ser mais importante para ela. E aí o Peu meio que acabou se sentindo abandonado pela melhor amiga, porque ele já não tinha mais tanto acesso a ela, porque para ela o mais importante era conseguir ser famosa. Então, eles meio que criaram essa rixa e aí o Peu meio que acaba soltando uma fofoca que pode acabar com a carreira da Thalita. Mas eu acho que o importante ali, né, nessa jornada deles, é eles se conectarem, né, se reconectarem nessa amizade e poder reatar o laço que eles tinham, né, de amizade, de companheirismo que eles sempre tiveram e que por um tempo agora ficou um pouco esquecido. E sempre naquele lance de querer pensar em se promover, em crescer, em ser melhor, eles acabaram meio que, tipo, um prejudicando o outro pra ser o melhor. E aí a amizade deles não é sobre isso, a amizade deles é sobre tudo que eles lutaram juntos, né, pra conseguir o que eles conquistaram até hoje. A Thalita aqui, ela namora, gente, o noivo dela é um fã do Neymar, né, do menino Ney. E é assim, absurdo. Ele é um inútil no começo da história. E eu gostei muito de como foi a evolução dele na história, né? A evolução do personagem. Foi tipo de 0 a 100 muito rápido. Ele evoluiu muito, ele se tornou uma pessoa muito forte, inteligente, corajoso. E ele também começou a mudar essa percepção aos olhos da Thalita. Então, porque no meio que eles tinham terminado, logo lá no começo do livro, e aí meio que ao longo dessa jornada deles para fugir dos zumbis, o Michael acabou mudando um pouquinho a sua percepção aos olhos da Thalita. Logo que começou os ataques zumbis na cidade do Rio de Janeiro, o governo ele designou um lugar específico onde todo mundo poderia ir, que eles estariam seguros, né? Só que da onde esse lugar seguro, da onde os nossos personagens estão, é muito distante. E aí a gente tem que pensar que eles têm que atravessar toda a cidade do Rio de Janeiro para chegar nesse lugar, escapar dos zumbis, escapar de algumas seitas que apareceram ali ao longo do caminho, que acharam que isso tudo significava que era o renascimento e que eles tinham que se entregar a esse movimento para que pudesse todo mundo renascer. Tem também, eles acabam caindo, quando eles chegaram na orla da praia, um banco famosíssimo, só de gente rica, fez tipo uma cabana ali na praia, onde só os clientes exclusivos deles tinham acesso até que a lancha chegasse para levar para esse lugar seguro. Então tinha tudo do bom e do melhor, mas só para os clientes exclusivos daquele cartão, daquele banco. Então assim, a gente vai vendo umas coisas assim, muito absurdas ao longo da história, e eles vão passando e lutando por zumbis, por ataques de zumbis, tendo que se esconder, tendo que
escapar, lutar, uma pessoa que nunca lutou na vida, nunca participou de uma briga, tendo que matar zumbis. Várias vezes a gente lendo, parece aquelas cenas de filme, tipo Missão Impossível, Duro de Matar, que você sabe que não é possível estar acontecendo um negócio desse, que a pessoa nunca brigou na vida e de repente ela virou uma exímia lutadora e consegue matar todo mundo. Então, assim, tem um toque especial toda essa história. A gente consegue ver também que na ânsia, né, porque muito do que a Thalita tá fazendo nessa fuga, nessa tentativa de chegar até esse local seguro, muito disso é porque ela, antes de começar o ataque zumbi, ela meio que acabou se separando da avó dela, né? Ela mandou a avó dela pra casa e ela foi atrás do Peu, e aí aconteceu todo esse ataque zumbi. Então ela tá muito empenhada em chegar até a avó dela, pra saber se a avó dela tá bem, se ela conseguiu sobreviver, levar também os medicamentos que a avó dela toma, né? Porque a avó dela é diabética. E nessa ânsia de querer chegar logo na avó dela e ver como que tá sendo, ela acaba se tornando um pouco mandona e até um pouco egoísta, né? Porque ela acaba tomando todas as decisões e as pessoas meio que acabam tendo que seguir elas. Então isso acaba também se tornando uma questão ao longo da história, de que todo mundo tem que seguir e meio que fala que ela tá sendo egoísta. Só que aí eu fico pensando também, mas pô, as pessoas, elas têm um livre-arbítrio, né? Elas não precisavam estar seguindo a Thalita, elas podiam seguir o rumo delas, né? Só que ali eles meio que entraram num consenso de que os 4 permanecendo juntos até o fim, os 4 iam conseguir sobreviver. E aí meio que eles acabam sempre cedendo ao que a Thalita propõe, né, e decide. Então, vai chegando o final do livro, e aí a gente como leitor fica pensando assim, como que isso vai se resolver? Eles vão conseguir se salvar? Vai morrer todo mundo? Vai existir uma cura, né? Vai existir um tratamento, uma prevenção? Como que isso vai se resolver? E a forma como tudo isso se resolveu é muito mais doida do que toda a história completa. Eu não sei se foi essa a intenção dos escritores, mas eu achei que ficou uma ponta solta no final do livro. E eu não sei se foi só pra deixar aquele, né, aquele quesinho de nossa, depois de tudo isso ainda acontece isso. Ou se realmente eu não creio que vai ter uma continuação, porque até hoje eu não ouvi falar nada sobre isso. Mas ele deixa uma pontinha solta. E aí a gente fica pensando assim, eu queria saber o que vai acontecer a partir de agora. Então fica a dica, poderia ter uma continuação esse livro, porque eu quero saber o que vai acontecer depois do que aconteceu no último capítulo. Eu preciso saber qual vai ser a resolução do que aconteceu. Mas enfim, o livro ele foi muito bom, eu adorei a experiência de ler, foi um livro que saiu muito da minha caixinha, eu nunca tinha lido nada parecido, obviamente, né, ataques de zumbi no Rio de Janeiro. Então assim, eu gostei muito, depois que eu comecei a entender a proposta do livro, eu gostei mais ainda, eu fiquei maravilhada com a história, com a escrita desses autores, que eu não conhecia e agora eu quero ler mais coisas deles, principalmente do Juan Julia, que eu sei que tem mais um livro que tá na minha wishlist e que agora, obviamente, logo eu vou comprar pra ler. Então é isso, ele acabou sendo um livro 5 estrelas pra mim, não foi um livro favorito, mas foi um livro 5 estrelas e eu gostei bastante. E sempre que eu leio algum livro 5 estrelas, eu tento trazer conteúdo aqui no canal, porque vale a pena indicar histórias assim, histórias diferentes, né, do que a gente tá acostumada por aí. E essa história, eu achei ela muito tocante, muito importante, e então eu trouxe ela aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir bem aqui a história, que eu achei a história um pouco curtinha, então eu também não podia entrar em muitos detalhes sobre a história, mas mais sobre o que ela fala, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui no vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá? E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo do canal.